São aqui, nosso podcast Saúde em Pauta. Todas nós somos estudantes universitárias da área de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que vem gerando muitas dúvidas, preocupações, que é a monkeypox, que popularmente é conhecida como varíola do macaco. A gente vai explorar a mpox, seus sintomas, os tratamentos, as transmissões, como se prevenir, a vacina e sobre um pouquinho da história de como começou. Maria Eduarda, conta um pouquinho pra gente como tá sendo isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa Então, noite. Boa ox, né, noite. zoonose viral, que é uma doença que ela é transmitida de ser humano, lá em 1958 e foi descoberta num macaco de laboratório na Dinamarca. Após isso, né, o nosso primeiro caso registrado em humanos foi em 1970 na República Democrática. Nosso primeiro caso, dia 9 de junho de 2022, esse caso foi registrado em um homem de 41 anos, residente em São Paulo, e ele pegou esse vírus aí, em viagem, e lá na Espanha a gente estava com o vírus, pegou esse vírus lá e veio para o Brasil. Conta também um pouquinho pra gente como é que ele se espalhou fora das áreas endêmicas na África. Ele se espalhou através do contato, né, do animal com o ser humano, e a gente percebeu que foi quando populações mais densas, sabe? Em São Paulo, inclusive, foi o estado que teve maior índice, né? Maior casos registrados de pessoas contaminadas com a varíola, né? E sobre também a disseminação do vírus, ela acabou se disseminando mais porque o vírus acabou se adaptando muito bem, né? Ao corpo humano, né? Então, ele foi ganhando força, tanto que hoje existe essa nova cepa, que é a 1B, e aí é ela, na verdade, que tem feito com que exista esses surtos, né? Fora do que a gente já conhecia, que era lá na República Democrática do Congo, lembrei. E a gente viu também que pela baixa imunidade pessoal, né, porque a gente erradicou a vacina, a gente, né, erradicou a vacina lá em 1980, então como faltava com a imunidade baixa, né, não tinha resistência a esse vírus, então houve uma contaminação muito grande e muito rápida devido a É. isso. Eu queria saber, né, esse processo de transmissão, quais são as principais formas que acabam acontecendo essa transmissão? Boa noite, gente. Ela é transmitida principalmente por contato direto com lesões e secreções corporais ou fluidos de uma pessoa infectada. Também pode ser transmitida por meio de gotículas respiratórias durante contato próximo, predominante ou por objetos contaminados. Conta pra gente, qual é a população mais vulnerável? Boa noite, Boa gente. noite. Então, tem sim, né, uma população que está mais vulnerável, mas vai depender muito de fatores, né, comportamentais, biológico, social também. Por exemplo, pessoas que têm a saúde, a imunidade comprometida por conta de alguma doença, né, ou que tomam alguma medicação que acaba fazendo esse mesmo efeito. Crianças de gestantes também, criança, embora não seja muito comum, é bem raro até, tem mais risco, né, de ser mais perigoso por conta que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento na criança. A mãe também, ela pode passar o vírus para o feto, né, e acaba gerando complicações também na gravidez. Então, tipo assim, não tem um grupo específico de pessoas. Os De ser profissionais da contaminado. saúde também entram aí nesse grupo de pessoas vulneráveis, por ter contato também direto com o paciente que já está infectado, eles também entram. Eu vi uma notícia que o Ministério da Saúde realizou treinamentos, inclusive, né, para De os profissionais da profissionais área de de saúde. saúde, de prevenção também, porque eles mesmos, assim, não estavam sabendo como e aí acabavam se contaminando também. Principalmente quem trabalha com laboratório, né? Quem trabalha diretamente em contato com o vírus. Eles precisam ter totalmente esse cuidado, porque eles estão tendo contato ali totalmente direto. E aí é o que a gente puxa também, que é os casos clínicos, sobre falar sobre os sintomas, o diagnóstico, como é de ser identificado. Boa noite, pessoal. Boa Em noite. relação aos sintomas da monkeypox, ela é um sintomas bem semelhante à dengue, né? Então, assim, o pessoal que vai procurar auxílio em unidades básicas tem que, assim, já chega principalmente com o diagnóstico achando que é dengue, alguma coisa assim, mas não é, porque, assim, ela vem com lesões na pele também, com gânglios linfáticos inchados, calafrios, febre, dor de cabeça. Então, assim, são sintomas bem semelhantes mesmo à dengue.
Mas aí, com o diagnóstico, né, com como vêm as lesões na pele, são coletadas as secreções nessas lesões, onde é enviado para o laboratório, né? E aí é onde vai vir o diagnóstico realmente da doença mesmo. Eu queria saber quais são as medidas que a gente pode ser tomadas para evitar esse tipo de transmissão. As medidas de prevenção, elas são muito parecidas com a do Covid, na verdade, porque a maior medida de prevenção que você pode ter é evitar o contato direto com pessoas contaminadas, e caso você trabalhe no hospital, tenha que ter o contato direto, é sempre usar os equipamentos de segurança, luva, máscara, aquele jaleco descartável, óculos de proteção, e também sempre manter uma boa higiene pessoal, lavar as mãos. Em relação à vacina, eu vi que aqui no Brasil, a vacina que está mais sendo utilizada é a Jynneos, que ela está sendo aplicada em 2 doses para maiores de 18. Só que como tem muita pouca vacina, e tá só pessoas que têm HIV ou pessoas que trabalham diretamente com o vírus no laboratório podem tomar essa vacina se elas não forem expostas. Mas quem já foi exposto, né, ao vírus, tem um parente, teve contato com alguém que positivou, pode estar tomando a vacina também. Essa questão aí, eu acredito que tem se limitado muito também, né, a distribuição da vacina, porque no Brasil tá estabilizado, né, desde 2022, reduziu muito do ano passado para cá, então caiu muito, então eles estão bem limitados, porque pelo que eu fiz uma pesquisa recentemente, assim, do ano passado para cá foram 1.000 casos apenas, né, comparando que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então é bem pouco. Aí tem mais uma coisa que eu posso estar falando também, que há uns 2 meses atrás foi desenvolvido mais uma vacina na África, o nome dela é MVA-BN, e ela começou a ser aplicada, só que ela também é para maiores de 18 anos. Só que como, pelo que eu vi, está tendo bastante casos de crianças, eles estão fazendo um uso off-label. Esse off-label eles estão vacinando mesmo que seja contraindicado. Bebês, crianças, gestantes. E aí, em questão do tratamento e recuperação, para quem contrai a Mpox, no caso, a gente não tem um tratamento Específico. específico, né? Isso, não tem. É mais para controle dos sintomas mesmo e aguardar o tempo, né, de recuperação. Claro que, mesmo que não tenha um tratamento específico, é importante cuidar, né, das feridas, do controle da temperatura corporal, porque a febre é muito alta, né, para que não traga realmente outras sequelas. E como acontece em muitos casos que a gente vem vendo, né, em outros países, o óbito, né? A principal preocupação que se tem hoje, né, é de identificar a doença. O Ministério da Saúde ele fez, né, esse upgrade, né, com os profissionais de saúde, passando informação, webinários, capacitando essas pessoas para o diagnóstico preciso, justamente para quê? Para que quando esse paciente chegue, né, você consiga diagnosticar, né, de forma rápida, precisa, para que essa doença ela não evolua para um quadro assim que a gente não consiga reverter. Muitos médicos estavam diagnosticando como catapora, né, esse diagnóstico precoce, mas que seja correto, preciso, fazer todos os cuidados, evitar contato, se você sabe que está ou desconfia que está, já se afastar das pessoas, né, dos familiares, ficar num canto reservado, praticamente o que a gente fazia na pandemia, né, isso no Covid, né, e é isso. Sobre a saúde pública, né? Como é que tá? Quais os desafios que as autoridades, né, públicas estão enfrentando? E é justamente isso que a gente estava debatendo agora. A quantidade de vacina que ainda não é equitativa a quantidade de pessoas infectadas. Assim, é como eu estava falando, aqui no Brasil, a gente tem poucos casos, né? Mas fora do país, assim, lá no Congo e nos países vizinhos, né, tem aumentado muito. E mesmo assim, ainda não se tem uma quantidade de vacina suficiente para todo mundo.
aqui no Brasil, digamos assim, o que eu percebo é que muita gente não tem informação mínima da monkeypox. Mas e aí chega justamente como a colega falou antes, acreditando ser uma dengue, e aí já chega falando pro médico, né? Acho que eu tô com dengue e tal, Ou até porque catapora, né? Por conta das erupções isso é, do porque no início é mais essa febre alta, né? Essas dores e tal, então ela vai acreditando que seja dengue, e eu acredito que o Ministério da Saúde tem feito nessa propagação. Tem um novo plano para mais informações sobre a monkeypox, especificamente em aeroportos e portos. Inclusive, né, combater as fake news e desmistificar muita coisa que estava sendo dita, né? Que a monkeypox não é exclusivamente transmitida, como a Eduarda falou no começo, né? Por macacos ou animais, né? Ela E além disso, não é uma nova pandemia, mas exige atenção, né? Hoje o caso aqui no Brasil é muito contido, mas a gente tem que pensar também lá fora. é tido como um caso de emergência internacional. Exatamente. E existe grupos com sintomas atípicos da doença, né? E eu queria só confirmar que eu vi que existe sim, né? Essa apresentação clínica da doença, ela pode variar, dependendo dos fatores como o estado imunológico, a idade e a via da transmissão, né? Alguns exemplos de grupos, né, que são atípicos, assim, são os indivíduos imunossuprimidos, que E são pessoas com condições com HIV, né, não controladas, pessoas com câncer, também recém-nascidos e crianças pequenas, pessoas com infecção com estágio inicial, né, e pessoas vacinadas contra a varíola no passado por conta da proteção pela vacina, e também as grávidas. Esses são alguns grupos que podem apresentar sintomas atípicos da doença. Só queria falar um pouco, né, sobre isso. a questão do pessoas com HIV eu tinha lido, né? E as gestantes também, até um risco também para passar para o bebê, né? Ainda durante a gestação, quanto também na hora do parto. Porque Exatamente. essas erupções, elas também podem vir a aparecer nas genitais, né? Uhum. A gente resolveu muito sobre os pontos principais, né? Como é a doença, como ela se transmite, desmistificou, né? Que ela não vem só da transmissão do macaco, e que a gente precisa compartilhar nossas informações, né? Que a gente sabe. Informação é poder, é conhecimento. A gente precisa passar o que a gente sabe para os outros, para os próximos, para quem a gente ama também. Sim. E até o próximo episódio. Tchau, menina. Foi ótimo. Tchau, amor. Tchau.